Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa sexta-feira, 8 de abril de 2022, aqui na Espanha, meio-dia e 24, no Brasil, 7h24 da manhã. A BTC que ficou muito nervosa anteontem e ontem também, em razão dessa notícia do Fed, no sentido de decotar o seu balanço patrimonial na ordem de 95 bilhões de dólares mês, o que daria mais ou menos 1 trilhão de dólares ano, diante de um balanço patrimonial com dezenas de trilhões de dólares. Num primeiro momento, o mercado sentiu o tranco da declaração, que seria o fim dessa mega expansão econômica do Fed, mas num segundo momento, fazendo contas frias e calculistas, isso não é factível. Até porque agora o governo norte-americano, que é o maior vendedor de títulos que nunca vão ser pagos para o Fed, que tem no seu balanço patrimonial um armário de shit coisas, inclusive esses títulos que serão carcomidos pela inflação, o mercado fazendo contas frias e calculistas viram que é só mais um discurso hawkish do Jerome Powell e nada disso tem condições de se concretizar. Muito menos esse decote de 100 bi, quase 100 bi de dólares mês. Mas enfim, vamos lá. A BTC basicamente, em razão dessa declaração do Fed, deu um beijinho na base do canal de Keltner. O corpo real desse candle hoje, do dia 8 de abril, já está sendo engolfado pelo corpo real do candle anterior, do dia 7. Então, na projeção, as linhas da nuvem de Shimoku acabaram ficando flat, mas já devem voltar a escalar. Na banda de VWAP mensal, a gente já abriu um candle comprador aqui, ó, no 6 horas, de um candle comprador de retorno à VWAP mensal, que deu uma recuada para 45.500. Tá ali, ó, exatamente nessa camada a gente vai sentir uma resistência. Lembrando que por vários candles a VWAP mensal se comportou como suporte, segurou a BTC, mas depois de furada de cima para baixo, de baixo para cima, a gente vai encarar o que era uma resistência, o que era um suporte, agora vai ser uma resistência. Então aqui a gente deve bater, dar um pullbackzinho para depois se desdobrar numa pernada impulsiva que vai novamente testar a upper dessa grande banda de VWAP mensal. No semanal, a BTC continua resiliente, caminhando em direção ao nosso alvo, que vai ficar entre 80 e 100 mil dólares. O primeiro e o segundo testes contra a linha superior da nuvem aqui no semanal falharam. O primeiro teste foi no candle semanal que se iniciou em 21 de março. O segundo teste foi no candle semanal que se iniciou em 28 de março. E agora o candle dessa semana que se iniciou em 4 de abril, ele mal conseguiu encostar ali na linha superior, mas tudo isso pode mudar, porque a BTC guarda uma correlação brutal. Ou seja, olhem o gráfico da BTC, ela guarda uma correlação brutal com o urânio. E o urânio, aqui agora eu vou botar o gráfico do urânio. O urânio que tem uma caracterização gráfica, uma plotagem gráfica quase que idêntica da BTC. Eu já reportei essa similaridade em outros vídeos. Ele explodiu a cotação ontem explodiu. O mercado não está aberto ainda para esse ativo, mas ele chegou a valorizar 7,33%, chegou na máxima, ele fechou com uma valorização de 7,33%, mas na máxima ele chegou a fazer 90 dólares, ou seja, é bem provável que a BTC esteja acumulando para um pump, porque com algum delay a BTC sempre respeita de alguma maneira a cotação do urânio. Então, sempre que o urânio promove um comportamento um pouco mais agressivo para cima ou para baixo, a gente pode ligar um alerta, porque com algum delay a BTC sempre vai buscar a própria movimentação do urânio. Nos fatos, esse conflito está ficando dramático. Depois eu vou falar dessa decisão aqui da SEC, que aprovou mais um ETF de futuros de BTC, não é do mercado spot ainda, mas que abriu um precedente espetacular para a aprovação do ETF de futuros. Deixa eu botar aqui a primeira página da Bloomberg. Na primeira página da Bloomberg o noticiário dá conta de um ataque a uma estação de trem que era objeto
rota humanitária de refugiados. E agora a União Europeia quer recrudescer ainda mais as sanções contra a Rússia, justamente porque eles estão mirando civis. Mas o que eu quero dizer é que os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália estão numa tratativa avançada para desenvolver juntos, numa aliança militar, armas hipersônicas. E isso foi objeto de uma manifestação da diplomacia chinesa que não aceitou, em hipótese nenhuma, o fato da Austrália deter essa tecnologia de transporte hipersônico de ogivas nucleares. O diplomata chinês foi duro no sentido de que, se a Austrália detiver essa tecnologia, a China vai ser arrastada para esse conflito. Ou seja, o mundo está caminhando para uma espécie de ensaio da Terceira Guerra Mundial. A gente não sabe exatamente aonde tudo isso pode parar. Agora, esse diplomata chinês reporta que é muito provável que, se uma tecnologia de transporte de uma ogiva nuclear a 10, 15, 20 vezes a velocidade do som seja titularizado essa tecnologia pela Austrália, o segundo representante chinês na ONU, essa colaboração envolvendo a Austrália, já que é sabido e ressabido que a China tem problemas com a Austrália no Mar do Sul da China, pode arrastar outras partes do mundo para o conflito russo-ucraniano. Ou seja, a China já deu o recado. Ela não vai aceitar essa aliança e isso pode ser o estopim de uma eventual Terceira Guerra Mundial. Todo esse cenário apocalíptico aliado a essa decisão da SEC, no sentido de aprovar um ETF de futuros de BTC, não com base na lei de 1940, que era o ato normativo que fundamentava as aprovações de ETF até então. Mas essa aprovação do dia 7 de abril, ontem, foi com base numa lei de 1930, que é justamente o ato normativo que fundamenta os pedidos de ETF no mercado spot. Gente, se a SEC, a CVM norte-americana, aprovar um ETF do mercado spot, esses fundos multibilionários que vão ter que comprar BTC física, real. Lembrando que não há BTC para todo mundo. Só existem 21 milhões de BTCs e 90 e tantos por cento já foi minerado. Ou seja, e a capacidade de produção de BTC é de 6,25 a cada 10 minutos. Isso não tem como se alterar. Isso está no protocolo do Satoshi Nakamoto quando da criação da BTC. A BTC vai sofrer um colapso de oferta e uma explosão de demanda. Se isso acontecer, e com esse cenário apocalíptico que está se avizinhando, em que instituições estatais ou privadas, empresas, vão querer fazer hedge em BTC no mundo cripto para poder se livrar da exposição às moedas soberanas, já que com essa corrida armamentista, hipersônica, nuclear, a gente não sabe até onde vai a impressão de dólar e euro. Tudo isso, e a Europa nessa mega corrida armamentista agora, até o Japão anunciou que vai triplicar o orçamento militar deles. A Alemanha falou que está quadruplicando o orçamento militar deles. Tudo isso é como, gente? É imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro. E as instituições, elas viram naquela conduta da MicroStrategy, outra gigante corporativa do mercado financeiro tradicional, que teve a contabilidade rejeitada pela própria SEC, justamente porque a BTC não gozava de uma cotação oficial. Então tem muito peixe grande, tem muito tubarão aguardando a aprovação de um ETF do mercado spot, ou seja, com BTCs físicas dentro do fundo, pela CVM norte-americana, para poder embarcar de cabeça. A gente vai ver uma movimentação similar a essa aqui, ó, que aconteceu no finalzinho de 2020 e que levou a BTC do patamar de 10, 11 mil dólares em direção a 64 mil dólares. E quem acompanhou todo esse pump aqui sabe que isso aqui começou quando o PayPal permitiu que qualquer pessoa com um clique ali no PayPal pudesse comprar BTC. E isso aqui, ó, essa pernada, nesse nível de agressividade é o que a gente vai ver
se um ETF do mercado spot for aprovado. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Luna. Vou fazer também a tríade do metaverso, Mana, Sandigala. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. As coisas estão acontecendo numa mega velocidade e não se esqueçam, o urânio deu um pump e isso... Ó, olhem o gráfico da BTC, tá? BTC ou SDT. Agora olhem o gráfico do urânio. Parece até o mesmo gráfico. E o urânio fechou ontem com mais 7,33, chegou a bater 90. E é bem provável que com algum delay a BTC também promova um pump nas próximas horas. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP e muito mais. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.